Nada os separará do amor de Deus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. 14 de novembro. Ao escrever estes versículos, o apóstolo Paulo vinha enfrentando tempos difíceis por ser cristão. Ele havia sofrido rejeição de amigos e perseguição do governo, e passado muitos meses de sua vida em uma cela de prisão isolada. Porém, independentemente do que as pessoas ou as circunstâncias da vida lhe fizeram, Paulo descobriu uma verdade vital. Nada que ocorre nesta vida tem o poder de separar um crente do amor de Deus. Foi por isso que Paulo disse: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Perceba que Paulo disse, porque eu estou bem certo de que. A parte da frase bem certo é a palavra grega peifo. Significa ser persuadido, ser convencido ou ser demovido de sua própria opinião para a opinião de outra pessoa. Essa palavra descreve uma pessoa que foi persuadida a adotar uma convicção diferente da que possuía. Além disso, o tempo verbal grego indica que essa persuasão havia ocorrido a Paulo no passado, mas ainda era tão forte que continuava a ser sua convicção no presente. Ele foi persuadido e continua a ser persuadido. Isso poderia, portanto, ser traduzido assim: porque eu fui persuadido e continuo convencido de que. A palavra morte provém da palavra grega thanatos, que significa morte física, mas pode também ser usada para representar perigo mortal ou uma circunstância perigosa. Nesse caso, Paulo quer dizer principalmente que o amor de Deus é tão forte que nem a morte física pode nos separar do seu amor divino. A morte pode nos separar da terra e das pessoas que amamos, mas é impossível que nos separe do amor de Deus, porque o amor de Deus não para com a cessação da vida. É um fato que muitos crentes se sentem oprimidos pelas situações que enfrentam na vida. De fato, frequentemente eles se sentem tão confusos e devastados que se perguntam se Deus ainda está perto deles. É precisamente por isso que Paulo acrescenta que nem a vida pode separar um crente do amor de Jesus Cristo. Assim como a palavra thanatos descreve a morte física, essa palavra específica para a vida é a palavra grega zoe, se refere à vida física. Paulo usa essa palavra para nos informar que nem a cessação da vida física de uma pessoa, nem os complexos problemas e eventos relacionados com a vida de uma pessoa nesta terra são suficientemente fortes para separar um crente do amor de Deus. A seguir, Paulo nos faz saber que nenhum ser espiritual, bom ou mau, tem poder suficiente para nos separar do amor de Deus. A seguir, Paulo nos faz saber que nenhum ser espiritual, bom ou mau, tem poder suficiente para nos separar do amor de Deus. A palavra anjos provém do grego angelos, que se refere a seres angélicos, espirituais e brilhantes. Tais seres angélicos são extraordinariamente fortes, conforme evidenciam centenas de passagens do Antigo e do Novo Testamento. A palavra principados provém da palavra archai. Essa é a mesma palavra usada em Efésios capítulo 6, versículo 12, em que Paulo descreve a hierarquia do reino do diabo. A palavra archai é o plural de archos, que em grego significa um governante ou alguém que detém há muito tempo uma elevada posição de poder.
O plural dessa palavra descreve todo um grupo de espíritos demoníacos de alta patente que mantêm suas posições de poder desde os tempos mais antigos. Embora anjos e poderes demoníacos sejam realmente fortes, não são suficientemente fortes para separar um crente do amor de Deus. Paulo também menciona poderes. Isso é tomado da palavra dunamis, a palavra grega que às vezes descrevia os poderosos governos dos homens. Certamente, Paulo havia sido preso, acorrentado e impedido por governos malignos em muitas ocasiões, mas nenhum desses atos foi suficientemente poderoso para separá-lo do amor de Deus. Uma cela pode ter separado Paulo de outros crentes. Entretanto, mesmo na cela mais profunda, escura e horrível de prisão, Paulo sentiu tangivelmente e experimentou pessoalmente o amor de Deus. Além desses pontos já mencionados, Paulo usa a expressão coisas do presente para nos informar que nada do que existe atualmente é capaz de impedir uma pessoa de experimentar o amor de Deus. As palavras coisas do presente são derivadas da palavra grega enisteme, composta das palavras em e esteme. En significa dentro e esteme significa permanecer. Assim, quando essas duas palavras são unidas para formar enisteme, a nova palavra descreve algo que está presentemente em seu lugar. Nesse caso, significa que nada atualmente existente, nem nenhuma situação atual é suficiente para separar um crente da toda-poderosa presença do amor de Deus. Paulo, porém, não para nas coisas que existem atualmente. Ele prossegue dizendo que as coisas do porvir também não são capazes de separar um crente do amor de Deus. A palavra grega usada aqui provém de melo e descreve eventos que ocorrerão no futuro. Trata-se de coisas que ainda não aconteceram, mas acontecerão nos dias e anos vindouros. Paulo já disse que nada atualmente existente é suficientemente forte para separar um crente do amor de Deus. Agora, declara ousadamente que no futuro nada do que acontecerá conterá poder suficiente para impedir um crente de conhecer e experimentar o amor de Deus. Ao prosseguir, Paulo declara também que nem a altura nem a profundidade será capaz de nos separar do amor de Deus. A palavra altura provém da palavra grega upsuma, que expressa a noção de algo que está acima. Isso incluiria qualquer coisa elevada, como o céu e os céus acima dele. A palavra profundidade é a palavra grega bafos, que expressa a noção de algo extremamente profundo, como as partes mais profundas e escuras do mar. Agora, Paulo usa essas ilustrações para dizer que nada existente no céu ou nas maiores profundezas da terra tem o poder de impedir um dos filhos de Deus de conhecer e experimentar o seu amor. Para se certificar de que absolutamente tudo esteja incluído nessa lista abrangente, Paulo acrescenta qualquer outra criatura à lista. A palavra criatura provém do grego kitsis e se refere claramente a todas as coisas criadas nos mundos físico e espiritual. Absolutamente nada em qualquer dessas esferas poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra poderá provém de dunamai, que descreve força, potência ou capacidade. A palavra separar é a palavra grega chorizo, que significa dividir, interromper, desunir, romper, dissociar, obstruir, afastar ou retirar. Perceba que Paulo diz que nada é capaz de separar um crente do amor de Deus. A palavra do é apo, que significa fora e indica distância. Isso significa claramente que nada há que possa distanciar um crente do Pai Celestial. À luz dos significados dessas palavras gregas de Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, uma tradução interpretativa desse versículo poderia ser: fui persuadido
e permaneço convencido de que nem a morte, nem as complicações que frequentemente surgem na vida, nem poderosos seres angelicais, nem sequer todo um grupo de espíritos demoníacos de alto escalão, nem algo que existia atualmente, nem algo que possa vir a acontecer no futuro, nem qualquer poder político, nem algo que exista nos mais altos céus, nem algo que resida nas maiores profundezas, nem algo que já tenha sido criado, é capaz de nos afastar do amor de Deus ou impor qualquer distância entre nós e o amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nunca se esqueça dessa mensagem proclamada por Paulo. Nada deste mundo tem poder suficiente para desvincular você do amor de Deus. Nenhum anjo, nenhum demônio, nenhum governo, nenhuma criatura e nenhum erro cometido por você será capaz de afastá-lo do amor de Deus em tempo algum. O amor de Deus é maior do que o homem jamais será capaz de compreender. Ele atinge a montanha mais alta e penetra nas partes mais baixas da terra. Independentemente do que você esteja enfrentando em sua vida hoje, o amor de Deus está com você, e nada em tempo algum será capaz de distanciá-lo desse tremendo, poderoso e extraordinário amor. Ouça essa oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, sou muito grato por teu amor que nunca me falta e nunca me abandona. Estou cheio de gratidão porque nada deste mundo tem o poder de me afastar do teu amor tremendo, poderoso e transformador da vida. Peço que nos momentos em que eu me sentir oprimido por circunstâncias ou problemas, tu me dês uma percepção especial do teu amor infalível em minha vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você consegue pensar em um momento de sua vida em que, meio a uma situação aparentemente sem esperança, você estava intensamente consciente de que o amor de Deus estava com você? Quando foi esse momento de sua vida? Deus não foi sempre fiel a você? Por que você não dedica alguns minutos hoje a lembrar-se de vários momentos de sua vida em que o amor de Deus o tirou de uma circunstância muito difícil? Você consegue pensar em algumas pessoas que estejam enfrentando dificuldades e precisem ser lembradas de que o amor de Deus não lhes faltará? Não seria uma boa ideia escrever-lhes um bilhete, ligar para elas ou vê-las pessoalmente e lembrá-las do amor infalível de Deus? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.